Olá! O Brasil vive a dura realidade dos jovens que nem estudam nem trabalham. Mas e quando o mercado abre vagas e elas não são preenchidas? Porque isso chamamos de mão de obra não qualificada. No campo da tecnologia, por exemplo, cursos técnicos e profissionalizantes podem e devem aquecer o mercado de trabalho. Mas não é o que acontece ou o que está acontecendo. O Senado reuniu especialistas que debateram os cursos técnicos no ensino médio, o apagão de mão de obra, o preconceito que ronda o ensino profissional. E, para começar, uma certeza: quem fez, aprovou. Fiz um teste, eu tinha 12 anos, e fiz um teste no Senai, Caxias do Sul, Escola Senai Nilo Peçanha, que eu tenho o maior orgulho de falar até hoje. E, a partir do meu curso técnico, eu, de imediato, depois de formado, passei a ganhar 5, 6 salários mínimos. Eu não ganhava um, como vendedor de flores, né? Nem todos os brasileiros e brasileiras tiveram a oportunidade de passar por uma formação profissional, passar pela educação profissional e tecnológica no país, como o senhor e como eu também, que sou egressa da instituição que hoje eu sou reitora. Sou egressa da antiga Escola Técnica Federal da Bahia, técnica em eletrônica, e essa experiência pedagógica dentro dessa instituição transformou a minha vida. Eu também sou fruto da educação profissional, né? Eu fiz o curso de magistério. Das minhas 4 filhas, as 2 que eu tenho também, que hoje já são arquitetas, também passaram pelo Instituto Federal. Então, eu conheço bem de perto a questão da educação profissional. Vamos conhecer agora um pouco da realidade da educação profissional no Brasil. Pelos números, somos pouco mais de 2 milhões de alunos matriculados no ensino técnico. Mas nós temos 50 milhões de jovens em idade para estar no mercado de trabalho. E a meta estipulada pelo PNE, o Plano Nacional de Educação, para 2024, portanto, logo aí, ano que vem, é de 5 milhões de matrículas. E enquanto na União Europeia 43% dos estudantes do ensino médio também estão matriculados em algum curso técnico, no Brasil, esse percentual é de apenas 9%. É praticamente nada, mediante a realidade do mundo que vocês vão ver agora. A Alemanha possui 89% dos seus jovens cursando o ensino técnico. A Holanda, 98%. A Itália, 80%. A França, 96%. Portugal, 83%. A Áustria, 89%. Sendo a média dos países integrantes da OCDE, em torno de 70% da sua juventude faz o curso técnico, estuda nesse curso técnico. O que o censo revelou de matrículas na educação profissional técnica, 2.069.000, só que a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, para ser cumprida no próximo ano, né, no início do próximo ano, óbvio, a meta é gigante. 4.808.838 alunos. Veja, em 2002 nós não tínhamos nem a metade. Então, o Brasil precisa fazer um esforço gigantesco para que esse quadro mude. Apenas 9% dos jovens brasileiros se matriculam em cursos técnicos, completamente diferente do que acontece nos países desenvolvidos, nos países da OCDE, que há muitos anos entendem que a formação do jovem em cursos técnicos muda, faz a diferença na vida daquele jovem, como nós vimos aqui 2 exemplos, o do senador e o do presidente da República. 28% é a taxa de desemprego dos jovens, sobretudo por que razão? Pela falta de qualificação profissional. A meta 11 do PNE tinha a intenção de triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ou seja, éramos para estar hoje já na casa dos 5 milhões de matrículas no ensino profissional de nível médio. Infelizmente, nós chegamos aí à casa dos 2 milhões e já planejando o novo PNE, significando, então, que não conseguimos atingir a meta estabelecida nem os objetivos.
E quando se fala em cursos técnicos e profissionalizantes, temos que pensar em dois atores, o público e o privado, e como a conjunção entre ambos pode fortalecer a educação profissional. Eu aposto nessa parceria público-privada, incentivo muito as empresas que já têm ensino técnico dentro das empresas. Eu visitei o Marco Polo, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, e muito interessante a formação que eles dão para os jovens lá dentro da própria empresa, né? Mas tudo dentro da legalidade. Você sabe que na rede privada estão os provenientes, os integrantes das classes C, D e E. Por quê? Porque os cursos oferecidos na rede privada, eles são muito alinhados com a demanda do setor produtivo. As redes públicas têm algumas dificuldades, por exemplo, com tecnologias, com laboratórios mais refinados, né? Com professores. Eu acho que as empresas têm que estar junto das instituições de educação profissional pública e privada. E aí, qualquer política pública, senador, na minha visão, tem que ser dialogada e suportada pelas empresas com a coordenação do Estado. E isso eu tive a oportunidade de ver na Coreia do Sul agora, e eu vejo que é possível, com parceria público-privada, mas com foco na demanda e com a participação das empresas. As leis e os cursos profissionalizantes. O contrato de aprendizagem está previsto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Já a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem um capítulo dedicado à educação profissional e tecnológica. E agora, mais recentemente, o Congresso aprovou e já virou lei a alteração na própria LDB, estabelecendo o prazo de 2 anos para que o país ganhe uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Houve também uma boa iniciativa, não é, com a abertura do Fundeb, incluindo o Fundeb para poder investir, não é, com recursos para cursos técnicos integrados ao ensino médio em escolas públicas. Não é? A lei do Fundeb prevê isso, foi uma inclusão muito boa, porque as redes públicas poderão destinar recursos para isso. Você já ouviu falar de apagão de mão de obra? São necessários 1.000 trabalhadores, mas eles não aparecem. O tal apagão está mais próximo que a gente imagina. Repare que paradoxo que nós temos, 28% de desemprego, 12 milhões e meio de jovens que não trabalham, não estudam e estão desalentados, e as empresas abrem vagas, buscam fazer a seleção e 81% delas afirmam que não conseguem preencher as vagas. E essa pesquisa que revelou, que os empresários revelaram essa dificuldade, indica também algo muito grave para o nosso Brasil, um previsível apagão de mão de obra técnica, já a partir do próximo ano. E os sinais indicam que seria a partir do final deste ano, de 2023. Tem um banco só entrou em contato com a gente que precisava de 1.000 técnicos, 1.000 TIs para contratar ontem. Você já imagina uma situação dessa. Precisamos discutir a área de transporte. Você tem uma ação social, tem carteira de motorista social, mas ela é para A e B. Quando ela não forma D e E, que são os motoristas com maior valor agregado, e onde você tem, segundo a CNT, 40.000 vagas ociosas. Se a gente tem uma política nacional de permitir ao trabalhador que o Estado brasileiro lhe dê a carteira de motorista e ele não tem renda, custa R$5.000 fazer uma carteira de motorista. Em média, estou aqui falando para profissional. Eu morava em Pontes da Serra, aqui no interior do Mato Grosso, e nós tínhamos uma empresa que veio para explorar o diamante numa cidade vizinha, mas os trabalhadores vieram de fora, porque ali naquele lugar não tinha ninguém preparado para atender a demanda que eles precisavam. Então, isso não pode acontecer. E se tem um apagão de mão de obra, tem também a valorização dos trabalhadores treinados, qualificados. Vamos às boas notícias. Emprego e salário melhor para quem tem o curso técnico. As pesquisas indicam que os egressos dos cursos técnicos
há um registro de, em média, 73% de empregabilidade, sendo que na educação na área de saúde são 86%. Aumenta em cerca de 40% a remuneração do trabalhador à medida que ele avança na conquista do diploma técnico. A taxa de emprego formal pode aumentar 38% com formação técnica. Então, como não investir nisso? Se nós vamos conseguir aumentar em 38%, em média, o emprego entre esses jovens. Esse ano acabei de receber o resultado, 84% de todos os alunos do Senai que concluíram cursos técnicos estão empregados em até um ano após a conclusão do curso. É um percentual muito expressivo. Voltamos aos patamares lá de 2014, 2015. Isso é muito importante a gente ver esse processo, esse crescimento, né, que vem sendo dado aí para a educação profissional. Agora vamos falar de um mal que faz parte de várias políticas públicas brasileiras. O programa existe, mas inexiste ou é falha a avaliação dessa política. Na educação profissional, não é diferente. Muitas vezes, antes desses programas serem efetivamente avaliados, eles foram descontinuados. E esse é um problema que nós precisamos analisar. Porque sem a avaliação dos impactos desses programas para a formação, qualificação da classe trabalhadora, nós não podemos ter certeza se estamos indo pelo caminho correto. Eu tive a honra de conhecer, semana passada, a Coreia do Sul. Eu, como um pesquisador, como uma pessoa que luta pela educação profissional há muitos anos, imaginei que estava indo para um país encontrar muita tecnologia, muita inovação. E estou voltando aqui com outra perspectiva. Eu encontrei muita gestão e muita confiança entre as empresas e o Estado. Encontrei muita preocupação com a avaliação. Lembrando que instituições e cursos de educação profissional técnica e tecnológica passarão por um processo nacional de avaliação de acordo com a lei que entrou em vigor agora, em agosto. Desigualdades regionais, desigualdades sociais, enfim, políticas afirmativas também para a educação profissional. É imprescindível que haja uma prioridade para as políticas afirmativas dentro da formação profissional, porque a maioria esmagadora, não é? Mais de 50% da população, em alguns estados como a Bahia, chega a 80%, é constituída pela população negra. E nós precisamos, a partir dos dados de desigualdades que nós já temos, que nós conhecemos, nós precisamos investir em políticas afirmativas que levem em consideração a raça e que também levem em consideração o gênero. E quando ela reafirma a importância das políticas afirmativas, que a gente tem que ter esse olhar, né? Que no Brasil é muito forte ainda a discriminação, ainda eu diria, porque é muito forte, né? Negro, índio, cigano, até contra as mulheres. Elas se multiplicaram nos últimos anos e são exemplos de excelência no ensino profissional, do curso técnico à pós-graduação. Estamos falando das instituições federais de educação, ciência e tecnologia. Eu chamava a atenção para o fato de que os institutos federais estão espalhados no interior do Brasil. Esses equipamentos, eles levam para os territórios brasileiros mais do que a educação profissional. São equipamentos que têm uma aderência a outras políticas públicas. Um outro elemento importante da rede federal é a verticalidade, porque nós ofertamos desde a formação inicial e continuada, que é um número expressivo de matrículas, até a pós-graduação. Então, isso faz com que um trabalhador que entre em um campus do Instituto Federal, ele entra para fazer um FIC, mas a experiência pedagógica que eles têm dentro dessas instituições fazem com que eles prossigam na sua formação escolar, fazem com que eles possam fazer um PROEJA,
que é um custo de formação de jovens e adultos com elevação de escolaridade. Nós entendemos que o Estado brasileiro tem expertise para ajudar mais na qualificação no pré-técnico, nos cursos FIC. E as universidades federais e os institutos federais de educação tecnológica são o instrumento mais apropriado para isso. Somando isso com o que tem na iniciativa privada, com as iniciativas do Sistema S, a gente vai conseguir ampliar muito esse raio de ação nosso. A educação profissional e a busca pela inclusão digital. E quem tem medo do ensino profissionalizante? O preconceito. Já foi aprovado pelo Conselho, pelo CODEFAT, que cada Cine tenha um laboratório de informática para inclusão digital. Porque as pessoas que, às vezes, querem até fazer os cursos, ela não tem tela e nem internet. Se você não tem tela e não tem internet, você não consegue acessar o novo mundo. A gente quer possibilitar que as pessoas que não tenham possam ter a partir das estruturas da Rede Cine. Somos 1.436 pontos no Brasil. É uma capilaridade gigante de qualificação profissional, é uma capilaridade gigante de ação social do governo com relação ao mundo do trabalho. Primeiro que a gente tem que mudar o status social, o valor e o status social da educação profissional. E, olha, esse preconceito não existe só no Brasil, não. Existe, por exemplo, na Coreia do Sul, existe, por exemplo, na Alemanha, né? Mesmo esses países que foram citados com altos índices de educação profissional, existe sim um preconceito ainda, e eu pude presencialmente vivenciar isso, refletindo nas empresas. E nós já sabemos que o ensino médio mudou, ou pelo menos está em processo de mudança. Seja como for, a matemática e o português são agora aliados da educação profissional. Eu só queria trazer esse último dado da PNAD contínua aqui, que 40% dos jovens que evadem o ensino médio, eles evadem para poder trabalhar. Eu acredito muito que a aprendizagem, isso foi colocado aqui pelo Magno, secretário Magno, a aprendizagem é uma oportunidade para que a gente emancipe o jovem durante o ensino médio. Nós temos que pensar, senador, numa proposta de ensino médio que atenda os trabalhadores, os jovens trabalhadores e os adultos que não tiveram condição de concluir a sua formação no ensino médio, né, a sua educação profissional. Esse formato que está sendo ofertado nas escolas, na rede pública, não contempla e ela não se encaixa, nem pode ser chamada de um ensaio de formação profissional tecnológica para atender os nossos estudantes. Acho que está muito longe disso, foi um viés totalmente atravessado. Nós precisamos revogar o que está aí, tentar formatar algo baseado nos princípios que a gente já tem, inclusive nos modelos ofertados pelo Instituto Federal. E temos uma oportunidade, temos 1 milhão, como foi colocado pelo secretário responsável pela essa política, 1 milhão de vagas que devem ser oferecidas na aprendizagem profissional, sendo que somente 50% delas estão sendo ocupadas. E o jovem saindo do ensino médio, sendo o que a gente tem para trabalhar. Então, a gente tem a oportunidade, senador, de unir essa política. Eu considero que essa é a única política de Estado da educação profissional, que não venha governo trocando. A aprendizagem profissional, ela é uma política de Estado da educação profissional que a gente pode fortalecer. O mundo do trabalho está em permanente mudança. Profissões surgem, outras desaparecem. Aprendizagem, qualificação, requalificação. As exigências do mercado. Qualquer documento, qualquer pesquisa, qualquer diagnóstico que a gente avaliar, a gente sabe que existe uma transformação no mundo do trabalho, que existe novos empregos surgindo, que existe a necessidade, isso foi destacado por todos os palestrantes que antes de mim colocaram, a necessidade de educação de qualidade, tá? Isso é muito importante, tá? Para o mercado de trabalho e atualizada, e que esse problema é um problema não só no Brasil, é um problema no mundo inteiro, é a necessidade de qualificar, requalificar e aperfeiçoar os trabalhadores. Nós precisamos pensar a qualidade dessa formação. Qual é a qualidade dessa formação? Nós vamos pensar uma organização curricular que dê conta dessa formação geral, mas que traga uma formação técnica humanizada, pensando o mundo do trabalho e não só o trabalho puramente. Mas quem é esse estudante que vai sair aí
na sociedade, quais são as condições de sobrevivência que ele tem, de questionamento, de compreensão do todo, desse mundo do trabalho. Quer estudar, mas precisa trabalhar. Trabalha e é incentivada a continuar os estudos ou a voltar aos bancos escolares. O incentivo chama-se Bolsa Estudantil. Fui pai muito jovem. E aí você olhava o filho pequeno em casa, você estuda ou trabalha? Você vai procurar renda, a sobrevivência. Como é que você faz? Mas se a educação lhe dá alguma coisa, você entende ali, não, pelo menos a minha hora extra. Ou seja, você vai querer ir à noite fazer um curso técnico se você tiver uma bolsa. Você vai lá, é prático, é objetivo, você atrai a juventude que está lá, que às vezes trabalha de Uber de dia, mas que quer ser um tecnólogo. Ele vai, se ele tiver bolsa, ele vai. Mas sem bolsa não vai. Então, nós vamos pensar uma escola que acolhe esse jovem trabalhador e que realmente, de fato, ele tem a condição de garantir a sua terminalidade. Então, sem bolsa, permanência, nós não vamos conseguir garantir. Logo que eu cheguei aqui, sempre defendendo o ensino técnico, eu apresentei um projeto de bolsa de emergência, espelhado na minha vida lá embaixo. Quando eu vim lá embaixo, eu digo lá da onde eu estava antes de fazer o curso técnico, e como foi importante aquela bolsa, né? Foi aprovado já no Senado, está na Câmara. Nós pedimos o apoio do senador para que possam ser viabilizados a ampliação do FIES, né, destinado aos estudantes das classes C, D e E, com financiamento público, para que possa, inclusive, ser retornado ao público o que for financiado, alinhando também bolsas de formação, porque a rede privada pode contribuir com a rede pública para ampliarmos as ofertas da educação profissional e superarmos os problemas que foram aqui retratados, persistentes em nosso país. Os números do orçamento 2024, vem aí, a promessa, 514 milhões de reais para a qualificação profissional. O objetivo, é claro, emprego e renda. Ano que vem, já aprovado no CODEFAT, nós vamos ter para a gestão da rede Cine 300 milhões de reais. Porque nós estamos construindo um novo Cine. É a Casa do Trabalhador Brasileiro. E o orçamento para qualificação, a gente sobe de 103 milhões para 514 milhões. Que já foi aprovado no CODEFAT isso, 514 milhões com recorte de 214 milhões para a juventude. Qualificar e requalificar, público e privado, a formação profissional, o mundo do trabalho, o jovem emancipado. Acompanhe. Hoje nós podemos dizer que pelo menos 11 ministérios ofertam cursos de qualificação profissional. Então, uma articulação entre todos esses atores privados, atores públicos, precisa ter. Nós temos pessoas com muito mais de uma habilidade. Ela não pode ser reduzida a uma única profissão, a um único formato de trabalho. Então, a gente precisa avançar com a educação profissional, unir as forças e dialogar. Se a gente não alinhar qualquer política pública de educação à demanda de educação profissional, à demanda do setor produtivo, ela tende a ter menor impacto. Não podemos esquecer daqueles que têm capacidade produtiva e que não se atualizaram profissionalmente e por isso estão desempregados também. É a juventude e os outros públicos também. Eu também tenho muita preocupação com as fabriquetas de certificado, né? Vamos só certificar, mas e essa formação integral desse ser? No sentido da transformação da sua realidade, da transformação social, né? Para esse mundo do trabalho, e não só meramente para atender a demanda de mercado. Isso é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, se é verdadeiro que nós queremos ter um projeto de país diferente do que nós temos hoje. Acho que todos aqui têm um consenso. A educação profissional emancipa o jovem, ela é importante para o futuro do país e eu tenho certeza que se a gente se preocupar com políticas de qualificação, de requalificação e de aperfeiçoamento, com o foco, com avaliação, com qualidade, a gente vai sim fazer o nosso país se desenvolver e ajudar, no meu caso, a indústria aí, uma retomada da indústria brasileira. É isso, tudo junto e misturado, emancipação do jovem, crescimento da economia, enfim, um Brasil sem preconceitos e a favor da educação profissional. O Em Discussão fica por aqui, até o nosso próximo programa.